Bom dia, bom dia. Bom dia. Dormiram Bom bem? dia. Eu, du- eu dormi menos do que deveria. Foi uma pauleira danada. Manifestação Eu não aguento inacreditável mais mais. uma vez. Eu não aguento mais. Adorei ir, entendeu? Mas é o seguinte, essa gente vai me vencer pelo cansaço. Eu tenho 53 anos, estou velho, para ficar fazendo trabalho de repórter Próxima ali. vez a gente vai fazer um Mário inflável. Você vai ser Tem o que pôr o Mário representante. Você inflável, viu que, pegar você viu que eu arrumei um representante, né? Diogo Mainardi, escrito no peito. Põe também Mário Você Sabino, sabe que eu, jovem que se dane. Ele que vá para a manifestação. você sabe que eu li aquele negócio e falei, quem é esse cara? Eu nem vi que ele tinha. Por isso que você colocou, tinha um negócio escrito lá no Diogo peito. Mainardi aqui, por isso que eu falei que ele era o meu laranja. Eu não vi, não vi. É um fã. Eu só sei o seguinte, o pessoal do Movimento Brasil Livre, muito simpaticamente, eu pude entrar lá no palco deles. E aí você percebe quando você está velho, quando tem uma escada, dava para um andar superior, que aí você tinha uma visão melhor. E eu olhei aquilo ali e falei, não, eu vou cair, quebrar o fêmur, e vou morrer com algum problema de circulação. Então, gente, Por muito causa da legal, Dilma, né? mas ó, essa mulher precisa cair logo, porque é a Vai minha cair quarta você. manifestação este ano. Quarta, ainda tive aquela do Charlie Hebdo em Paris. Não dá. Eu Mas já fiz mais manifestação este ano do que na minha vida inteira. como nós dissemos, a rigor não precisaria de nada, porque com, É, com todas as. Bom, em primeiro lugar, ela é aprovada por 7% da população, segundo todas as pesquisas de opinião. Três manifestações gigantes contra ela. Além disso, investigada ou prestes a ser condenada, a não ser que ela consiga comprar todos os juízes, no TCU, no TSE, vai passar pelo STF também a questão dela, porque, como nós estamos vendo nos últimos tempos, a Lava Jato financiou a campanha dela, inclusive com dinheiro sujo. A gente vai falar daqui a pouco também sobre essa notícia bomba explosiva da delação do Nestor Cerveró, que entregou o Lula. O Lula não tem mais saída depois disso. Mas as manifestações, a rigor, não deveriam ser necessárias. Vamos lá. Vamos estabelecer um pouco de ordem aqui. Nós já comentamos muito, ontem nós publicamos 50 posts sobre as manifestações, chega de manifestação, vamos falar sobre as consequências dessa manifestação. Nós conversamos já que tem um efeito prático muito importante. Né? Quer dizer, os tucanos desceram do muro. Ninguém vai pegar essa. desceram do muro assim, né? Vamos combinar. Foi ótimo, concordo. Eu acho que do ponto de vista da força ao processo todo, mas o impasse, a verdade, agora friamente, o impasse continua, né? Porque eu acho que os tucanos pegaram uma bela carona, tinham que pegar mesmo, É, para vamos o processo. esclarecer que desde o comecinho a gente falou que eles tinham que ir para as ruas, eles tinham de apoiar o movimento, eles tinham Mas que então comparecer, e isso é positivo, quer dizer, não dá para também na hora em que eles comparecem a gente fala não, não estou dizendo, não, estou dizendo negativo. Deixa eu terminar. Então, tá. é positivo porque é positivo. No contexto geral, evidentemente que é positivo você ter um partido de oposição com pelo menos três integrantes de primeiro time, que evidentemente o Aécio, o Serra e o Aloysio Nunes Ferreira, né, indo às manifestações e apoiando. Agora, na verdade, elas serviram. Eles estão vendo essas manifestações como um dado importante para fortalecê-los no processo que corre no TSE de cassação do mandato. Porque o impasse ali continua, ou seja, não tem acordo no horizonte que é visível entre PSDB e PMDB para empichar a dona e o Michel Temer assumir. Né? Então, eu acho que o saldo dessas manifestações é o seguinte, na minha opinião, politicamente é o seguinte, eu não acho que o acordão vá continuar nos mesmos termos, eu acho que vai sofrer um abalo, tende a sofrer um abalo, até porque o Renan estava muito no alvo, né, dos manifestantes.
Eu acho que fortalece a posição do PSDB junto ao TSE, ou seja, o processo ali ganha um impulso forte, né? Porque as pressões das ruas, elas evidentemente têm um efeito, né? E se havia alguma esperança para o PT, esquece, porque o PT, o Lula foi um dos alvos, se não alvo preferencial. Eu diria até que o Lula foi mais alvo preferencial do que a Dilma. E juntou-se finalmente, fizeram a conexão finalmente entre Dilma e Lula. Entre Petrolão e Lula, em primeiro lugar, né? Lula, exato. E não era, antes eram fora Dilma, agora é Petrolão Lula. Exato. E Dilma, e nos cartazes e tudo mais, tem Dilma e Lula juntos. Então, assim, eu acho que o PSDB fez muito bem em ir, como a gente sempre disse que ia, mas eles não vão partir para o impeachment porque eles querem a presidência. E eles veem, de fato, a presidência ali em relação ao TSE. Eu acho, só para terminar, não querendo me alongar muito, que o dado importante na semana passada foi que o Fux, quando pede vista do processo, ele diz que ele acha interessante que todos os processos sejam unificados, né? E eu acho, conversando com tucanos, eles veem isso com bons olhos, porque eles acham que isso só fortalece a tese deles. Então, eu acho que, se tudo correr como deve não só fortalecer a tese, como também fazer andar mais rápido o processo do TSE. Então, eu acho acrescentar um material impressionante sobre o qual o Cláudio já escreveu, quando ele trabalhava na Isto É, fez uma série de reportagens, o COAF já fez relatórios, a PF está investigando o assunto, não é só VTPB focal, tem uma série de elementos que vão fortalecer a acusação, né? É importante que vocês vão fazer essa unificação, também façam a unificação, ou pelo menos resolvam, concluam a análise das contas, né, que é um processo ali que não foi concluído, não terminou, né, o Gilmar, como relator das contas, reabriu o processo, mandou para a Polícia Federal uma série de elementos que a gente expôs aí, enfim, esses meses todos, mas esses elementos precisam estar nessa unificação, quer dizer, isso tem que entrar como prova desses processos, porque tudo tem a ver, né? Então, você está ali, abuso de poder econômico, falsidade ideológica do negócio, porque tem fabricação de notas, quer dizer, você tem a opção de crimes ali que, de fato, e fora o uso, né? Agora, com a informação de que da semana passada, né, de você ter dinheiro público saindo de contratos públicos para financiar, supostamente para financiar a campanha direto, né, dos ministérios diretamente para essa campanha, para a campanha da Dilma. Quer dizer, tudo isso tornou a análise de contas da campanha dela uma coisa fundamental. Mais um rastro impressionante que surgiu. Nós já sabíamos das histórias sobre a cervejaria Itaipava, que havia sido favorecida pelo Lula, pelo governo, pelos empréstimos com o Banco do Nordeste. Isso tudo era conhecido. O que não se sabia era que o Júlio Camargo, um dos principais operadores do Petrolão, havia dado dinheiro na Suíça para o dono da cervejaria Itaipava, que depois repassou para a campanha da Dilma Rousseff em 2010. Quer dizer, essa passagem de dinheiro, que se ficar plenamente configurada, não é só motivo de rejeição da candidatura, de cassação da candidatura, mas de cadeia, né? Agora, eu acho que, voltando ao que você havia falado no início, né, que foi uma matéria que ficou meio escondida na Veja, e no fundo era a matéria mais importante, que é a delação do Cerveró, que entregou Lula na campanha de 2006. Ou seja, o PT é ilegítimo. Se desse para caçar mandato retroativo, né? Não, dá para extinguir o partido. Dá para extinguir o partido. O partido tem que ser extinto. Tem que ser esfarelado. A acusação é tão direta. Ali, eu espero que todo mundo tenha seguido a matéria da Veja, o resumo que nós fizemos dela, mas o Nestor Cerveró, nas negociações de delação premiada dele, foi muito claro. Ele disse que
esse contrato para a construção de um navio sonda, Vitória 10.000, foi direcionado por ordem de alguém lá de cima, do homem lá de cima, para o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que é homem do Lula, para que fosse direcionado para a empreiteira Shaheen, e o dinheiro serviu para saldar as dívidas de campanha do Lula em 2006. Isso daí vai dar um rolo danado, porque esses caras vão ser presos. O Shaheen vai ser preso, o Gabrielli vai ser preso. Aliás, estava demorando para surgir o Gabrielli, né? O quê? Estava demorando para surgir o Gabrielli. Estava demorando para surgir, e agora ele surge como o cara que dá uma ordem para um estelionato gigantesco e para resolver os problemas de campanha do Lula. Porque a entrada da Shaheen, eu já escrevi muita coisa sobre a Shaheen, a entrada da Shaheen na Petrobras é uma coisa ridícula, porque eles fraudaram, inclusive, o processo, a concorrência, dizendo que a Shaheen era a empresa com o melhor índice de produção na área de petróleo, uma empresa que não tinha experiência nenhuma na área de petróleo. Então, assim, é uma coisa absolutamente... Isso foi agora de auditoria da própria Petrobras que descobriu isso. Quer dizer, aquilo ali, sabendo o histórico da Shaheen, o que eles fizeram com o banco, aquilo ali envolve o Banco Central. O Banco Central aprovou uma operação lá de venda para o BMG para salvar o banco. Os caras pegaram dinheiro, jogaram lá para fora, usaram esse dinheiro para construir, usaram o dinheiro roubado dos clientes para poder viabilizar o contrato, a construção dessa primeira sonda, né? Não, então, assim, o Pedro Barusco, a gente tem que lembrar, já havia dito que Shaheen era o banco do Vacari, quer dizer, era o banco com o qual o PT, através do Vacari, fazia as operações dele. E que ele, o Barusco, já havia recebido dinheiro da Shaheen vinda por ordem das operações do Vacari. Inclusive numa offshore. Não, deixa aqui, isso daí eu resolvo com eles lá. Já foi identificada uma offshore, que foi inclusive aqui o Pedro Barusco entregou, que repassou, para a qual ele repassou dinheiro lá fora, mas a Shaheen... Basicamente SS. A SS. A Shaheen tem mais de 50 offshore lá fora. E isso a Lava Jato... E vai chegar no PT. Vai chegar no PT. Como disse o Nestor Cerveró, esse banco e essa construtora eram parte da grande operação do PT lulista. Aliás, por falar em delatores, uma outra notícia interessante que a propósito de dívida de campanha, meu Deus do céu, não foi devidamente destacada, foi a notícia que a época deu, que nós repercutimos, as duas, na coluna Expresso. Uma delas é que, ao contrário do que vinha se falando e se imaginando, o Renan está bem enrolado na Lava Jato, né? E dois, que o Paulo Roberto Costa não entregou tudo do Renan. E agora está sendo pressionado pelos procuradores a fazê-lo, porque senão vai perder os benefícios da delação premiada. Então, para o Renan Calheiros, e isso é muito importante para todo o movimento que nós estamos fazendo pela legalidade, é muito importante que o Renan se sinta, de fato, constrangido, porque isso pode prejudicar o tal do acordão. Né? Exatamente. Quer dizer, se o Janot denuncia o Renan, esfarela o último fiapo que a Dilma tem de apoio, né, que é o Renan, e que o Renan já está isolado dentro do PMDB, justamente por ter tido um procedimento ali que foi oposto ao que estava combinado na cúpula do partido. Então, assim, ele hoje é essa muleta, né, essa muleta da Dilma. Então, cabe ao Janot tirar essa muleta da Dilma. Mais uma similaridade entre o Collor e a Dilma, né? O Renan continua como novamente. Bom, e o Collor caiu porque foi traído pelo Renan, e vai acontecer a mesma coisa com a Dilma. Exatamente. Bom, gente. Um abraço, bom trabalho. Tá cheio de coisa para fazer. Acho que a gente tem que conversar sobre esse troço aí, que você acabou de dizer, Cláudio, e a denúncia do Nestor Cerveró é gigantesca. Esse troço vai crescer muito, porque é inevitável. Porque ali tem aquele ali é o embrião
da corrupção lulista. Vem desde lá de trás, desde a corrupção com as empresas de ônibus, desde a época da morte do Celso Daniel. E os nossos parabéns ao pessoal que fez o boneco inflável do Lula presidiário, né? Parabéns, sim, parabéns a todo mundo que participou ontem das manifestações e acho que elas deram um recado muito claro. E se o governo imaginava, a Dilma Rousseff imaginava que essas manifestações perderiam o fôlego, como foi antecipado 300 matérias da Folha de São Paulo nos últimos dias, ficou demonstrado que não é assim. Não perdeu fôlego coisa nenhuma e as pessoas estão enfurecidas com o governo e só querem ver essa mulher fora do poder. Bom, é isso. Bom, um abraço, até amanhã. Um abraço, tchau. Até amanhã.